Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como aplicar injeção de anticoncepcional. Olha, tem pessoas que já deixaram esses comentários, né? Como aplicar injeção de anticoncepcional e hoje eu vou te ensinar. Então aqui eu já tenho comigo uma seringa, que eu vou te ensinar a abrir ela. Agulha para aplicação, é uma agulha 25x7 e pode ser também uma 30x7. E tenho aqui também uma agulha, a rosinha que é 40x12, que nós vamos fazer a aspiração com ela. E também o algodãozinho com álcool, tá? 70% para fazer a asepsia da ampola. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você irá gostar. Já é inscrito no canal? Ainda não? Tá vendo esse botão vermelho do lado, escrito inscrever-se? Clica e se inscreve. Nós temos mais de 440 vídeos que vai te ensinar a aplicar a injeção, cálculo de medicação, tudo sobre UTI. Eu tenho uma playlist aqui no canal que eu falo tudo sobre UTI e também sala de emergência. Eu vou deixar essas playlists aqui no card aqui em cima para você consultar, que é muito 10, tá bom? Então vamos lá, chega de enrolação. Como aplicar injeção de anticoncepcional? A primeira coisa que você precisa saber é que a injeção de anticoncepcional ela é por via intramuscular. Nós temos a Perlutan, outras injeções aí, eu não conheço muito o nome das injeções de anticoncepcional, das ampolas, né, desses medicamentos, mas eu quero te ensinar a técnica correta para você fazer essa aplicação. A técnica que nós iremos utilizar é a técnica em Z, tá? A técnica em Z é a técnica que nós iremos utilizar para a aplicação de anticoncepcional. E para nos ajudar a realizar essa aplicação, eu tenho aqui o nosso cobaia, aquele ursinho que eu sempre utilizo ele para ensinar as coisas para vocês, tá? Eu vou ensinar a fazer a técnica em Z no ursinho. Então a primeira coisa que nós iremos fazer, o paciente chegou para tomar a injeção de anticoncepcional, né? A primeira coisa que nós iremos fazer é orientar o nosso paciente, acalmá-lo e preparar a nossa medicação. Para preparar, eu vou fazer uma higienização das minhas mãos, ou eu posso lavar, ou eu posso fazer antisepsia com álcool gel, beleza? Mãos limpas, agora nós iremos pegar o nosso frasco, tá? Da aplicação do anticoncepcional. Esse é um exemplo, peguei esse frasco como exemplo. Vamos fazer asepsia com álcool 70%, tá? Em sentido circular, ó. Sentido circular. Fiz a asepsia, tá? Vou abrir agora a minha agulha. Essa agulha 25x7 eu vou usar ela para aplicação. Eu posso usar, gente, para aplicação intramuscular, tanto a 25x7 quanto a 30x7. Se eu quero fazer uma aplicação um pouco mais profunda, né? Se o meu paciente tem uma quantidade de massa muscular maior, a massa muscular dela, da minha paciente, eu posso utilizar uma 30x7, tá? Então vou abrir, tem um lado correto de abrir. Normalmente o lado correto de abrir é onde fica os escritos da validade, tá vendo? Aqui, ó. É o lado correto de abrir. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Já puxo uma orelhinha e vou abrir a minha agulha. Tá? Abri, deixo ela protegida. Vou abrir também a minha agulha de aspiração, que é a rosa. Ó, abri também, deixo ela protegida, é 40x12 essa rosa. Agora eu vou abrir a minha seringa. Como a quantidade é apenas 1 ml, tá? Dessa medicação que eu vou fazer, eu posso utilizar uma seringa de 3 ml. Eu vou abrir aqui. Também tem o lado correto para abrir. Tá? O lado correto é próximo aonde eu pego no êmbolo, aqui, ó. Eu vou abrir, nunca vou abrir pelo bico da seringa, para não contaminar. Toda essa parte da seringa eu posso tocar que eu não contamino, tá? A parte que contém a graduação, a seringa de 3 ml, ela tem uma graduação, ó, muito legal de olhar ela, que ela vai de 1 e ela vai de meio em meio, ó, 1, meio, aí nós temos aqui, ó, 1, meio, 1 ml, 1 ml e meio e assim por diante. É muito legal a seringa de 3, a graduação dela, tá vendo? Até 3 ml. Deixa também protegido. Agora eu vou conectar minha agulha de aspiração. A agulha de aspiração é 40x12. Sempre eu recomendo, quando você for fazer a aplicação intramuscular, trocar a agulha para evitar que o teu paciente sinta dor, tá? Ó, já conectei aqui. Vou pegar o frasco, tá vendo? Pego dessa forma, ó, que eu tenho mais firmeza, ó. Para poder encaixar aqui a agulha, eu posso fazer assim, e aí eu faço assim, ó. Ó, com esses dois dedos eu seguro, tá? Eu tenho que deixar
a ponta do meu bisel bem na ponta aqui, porque se eu deixar o meu bisel introduzido tudo dentro do frasco, eu não vou conseguir aspirar. Se eu introduzir a agulha inteira no frasco, eu não consigo aspirar, porque a agulha vai ficar tocando no fundo do frasco e não vai aspirar a medicação. Então eu puxo a agulha, o bisel bem para a ponta mesmo, aqui, tá? Ó, minha mão tá bem segura e agora eu vou aspirar. Vou aspirar 1 ml. Vou girar a graduação para vocês verem aqui, ó. Vou aspirar 1 ml, não estou tocando no êmbolo, ó. Aspirando, ó. Aspirei 1 ml. Puxo um pouquinho para trás. Tampo aqui a minha agulha para retirar o ar. Puxei um pouquinho para trás, ó. Agora eu vou retirar o ar, tá? Retirei o ar. A medicação ela é bem oleosa. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha agulha. Lembra? A 40x12 eu usei para aspirar. Eu poderia ter usado qualquer outra para aspirar, tá, gente? Não tem problema. Eu vou pegar a minha agulha 25x7 agora. Ó. Vou trocar. Ó. Lembrando que a seringa de 3 ml normalmente ela é de rosca. Ó. Eu vou rosquear. Muito importante você fazer esse movimento. Ó. Ó. Muito importante você rosquear, porque senão quando você for fazer a aplicação, se você não rosquear, o que vai acontecer? Vai soltar a agulha, tá? E a medicação vai se espalhar, tá? Então, não se esqueça, ó, você precisa, seringa de 3 ml, ó, você precisa fazer isso, ó, rosquear. Rosqueei a seringa, vou pegar o meu algodão. Para aplicação intramuscular, eu não preciso utilizar luvas, tá? Aplicação intramuscular não tem necessidade de utilizar luvas, tá bom? Então vamos lá, aqui está a nádega do meu paciente, tá? Vou dividir ela em 4, lembra? A gente divide em 4, faz no quadrante posterior, tá? Mas eu vou utilizar a técnica em Z, mesmo assim eu divido. O que eu vou fazer? Com a minha mão não dominante, eu não vou, a técnica em Z não consiste de você espremer o local, não é isso. A técnica em Z, você vai fazer o seguinte... Você vai esticar a pele do teu paciente com a sua mão não dominante, ó. Estou esticando a pele. Você vem com a agulha lateralizada, ó, o bisel lateralizado, de forma lateral. E você vai introduzir no quadrante posterior, tá? Do teu paciente ou da tua paciente. De preferência, a paciente ela pode estar deitada, que é melhor, tá? Se não puder deitar, pode ser em pé mesmo. Ó, estou fazendo a técnica em V aqui. Estou esticando a pele. O que eu faço? Aspiro para ver se vem sangue, não veio. Eu faço de forma lenta, tá? Porque a injeção ela é bem oleosa. Ó, ela tem uma certa resistência, ó. Faço de forma lenta. Fiz a injeção. Eu vou aguardar 10 segundos ainda com a pele esticada. Aguardei 10 segundos. O que eu faço? Retiro e solto. Ó, soltei. Por quê? Eu vou explicar para você o que consiste essa técnica em Z, tá? Vou explicar aqui de uma forma bem legal. Ó, seguinte. A técnica em Z, o que a gente faz? A gente... Derrubei um negócio aqui. A gente puxa a pele, ó, do nosso paciente para ela esticar. A gente puxa a pele. No momento que eu puxo a pele, eu estou puxando a derme e a epiderme, tá? Puxei a derme e a epiderme e injetei aqui a agulha com a seringa e com a medicação. No momento que faz o corte da injeção... Tá? Eu faço a injeção, faço o corte, e no momento que eu estiquei e solto, o que acontece? A derme e epiderme eu puxei aqui, o músculo ficou. Na hora que eu solto, a derme e epiderme volta. Voltando, ela vai fazendo como se fosse uma lacração no corte da aplicação, tá? Com isso, a medicação ela não vai voltar, tá? Porque se a medicação voltar, corre o risco da nossa paciente, do anticoncepcional que ela tomou, não ter o efeito desejável. Se você faz uma medicação, se a indicação dela é 1 ml, 2 ml, e se essa medicação volta, com certeza o paciente não recebeu a dose correta. Então, se você for fazer uma aplicação, uma injeção de anticoncepcional e o anticoncepcional voltar tudo, tá? Você vai orientar a sua paciente ali para ela usar outros métodos contraceptivos, de preferência um método de barreira, que é a camisinha, tá? Para ela não correr o risco de engravidar. Você não vai orientar ela para tomar novamente a injeção, porque senão ela vai tomar uma dose excessiva, e nem usar o comprimido, porque senão ela vai tomar também uma dose excessiva de anticoncepcional. Lembrando que nós temos anticoncepcionais orais, de aplicação intramuscular, nós temos intradérmicos, tá? E nós temos também
os anticoncepcionais que a gente faz a cada 30 dias e trimestrais também. Existem vários outros tipos. Qualquer dúvida, converse com o seu ginecologista, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado assim bastante explicativo para você. Se não ficou, pode comentar aqui nos comentários que eu vou te explicar da melhor forma possível e te responder, tá bom? Olha, só quero te falar que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. São mais de 30 vídeos que eu te ensino como aplicar a medicação, como fazer o cálculo, como quebrar ampola. Olha, é muito, muito, muito bom. E eu quero deixar também na descrição desse vídeo o link que eu estou ensinando você de outros vídeos, ensinando a fazer aplicação. Eu quero te deixar uma playlist sobre administração de medicamento. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.